Em 1648, o nordeste do Brasil, especialmente Pernambuco, era o coração açucareiro da colônia e um ímã para potências estrangeiras. As forças holandesas controlavam grande parte de Pernambuco desde 1630, buscando lucro e domínio. A população local, colonos portugueses, povos indígenas e africanos escravizados, estavam presos em uma luta difícil. O domínio holandês trouxe novas ideias, mas também impostos pesados e perda de terras, alimentando o ressentimento. No final da década de 1640, o controle holandês era frágil. A coroa portuguesa, agora unida à Espanha, pretendia retomar seu território. Os locais começaram a se organizar para a resistência, com os Montes Guararapes, perto do Recife, tornando-se um símbolo de esperança. Essas colinas ofereciam um ponto estratégico de vantagem e, em breve, testemunhariam uma batalha crucial. O palco estava montado para um confronto entre os ocupantes holandeses e uma diversa força luso-brasileira. Nesse ambiente tenso, as sementes de uma nova identidade brasileira começaram a brotar. A primeira Batalha dos Guararapes marcaria o início de uma história sobre a união e o nascimento de uma nação. Os holandeses invadiram Pernambuco em 1630, de olho no açúcar e no comércio. Rapidamente, tomaram Recife e Olinda, construindo fortificações e atraindo colonos europeus. O conde João Maurício de Nassau tentou transformar o Brasil holandês numa colônia modelo, construindo pontes e convidando artistas. Para alguns, a vida melhorou, mas a maioria dos locais, especialmente os proprietários de terras portugueses, enfrentava dívidas e impostos altos, como uma conta de luz atrasada. As tensões aumentaram com o endurecimento do domínio holandês. Em 1644, Nassau partiu do Brasil e a autoridade holandesa enfraqueceu. O descontentamento explodiu numa rebelião aberta, a insurreição pernambucana. Senhores de engenho, camponeses, libertos e grupos indígenas se uniram para expulsar os holandeses. Os holandeses responderam com força, enviando novas tropas e armas. Mas os luso-brasileiros estavam determinados, formando pequenos exércitos e se preparando para a batalha. Os Montes Guararapes tornaram-se o foco dessa luta. Este período marcou um ponto de virada. Pessoas de diferentes origens se uniram por uma causa comum. As próximas batalhas testariam sua determinação e moldariam o futuro do Brasil. A insurreição mostrou que a união podia superar o domínio estrangeiro. A luta por Pernambuco era mais do que por terra. Era sobre identidade. O palco estava montado para um confronto que mudaria tudo. A Batalha dos Guararapes reuniu dois exércitos bem diferentes. Os holandeses, bem armados e organizados, confiavam nas táticas europeias e nos uniformes pesados. Mas esses métodos falharam nas florestas e colinas do Brasil. A força luso-brasileira era uma mistura. Colonos portugueses, guerreiros indígenas liderados por Felipe Camarão e tropas afro-brasileiras sob Henrique Dias. Muitos lutavam com armas simples, mas conheciam a terra e trabalhavam em união. André Vidal de Negreiros ajudou a organizar esse grupo diverso. Sua união e conhecimento local tornaram-se seus maiores pontos fortes. Essa mistura de culturas e habilidades formou uma força verdadeiramente brasileira. A diversidade deles se tornaria um símbolo do futuro da nação. Em 19 de abril de 1648, os holandeses marcharam em direção aos Montes Guararapes com 5.000 homens. Os luso-brasileiros, com apenas 2.000 homens, esperavam escondidos na mata. Os morros lhes davam cobertura, e os guerreiros nativos conheciam cada trilha. Os holandeses avançavam em formações cerradas, mas o terreno lamacento e emaranhado os atrasava. Os luso-brasileiros usaram táticas de guerrilha, atacando por trás das árvores, armando emboscadas e fazendo ataques surpresa. Guerreiros indígenas atacaram os flancos holandeses e depois sumiam na mata. Soldados afro-brasileiros inspiraram seus companheiros com bravura. Os holandeses sofreram com o calor e a lama,
Suas armaduras eram um fardo. Os luso-brasileiros se adaptaram rapidamente, usando sinais e gritos para se coordenarem. Ao fim do dia, os holandeses recuaram, perdendo homens e confiança. A vitória em Guararapes pertenceu à Força Luso-Brasileira Unida. Um triunfo de coragem e trabalho em equipe. A vitória deu aos luso-brasileiros um enorme impulso moral. Uma força menor e diversa havia derrotado um poderoso exército europeu. Inspirados, mais pessoas se juntaram à resistência, e as revoltas se espalharam pelo Nordeste. Os holandeses, antes confiantes, agora enfrentavam exaustão e apoio minguado. Em poucos anos, abandonaram seus últimos redutos no Brasil. A primeira Batalha dos Guararapes marcou o início do fim do domínio holandês. Pessoas de diferentes origens viram o poder da união. As colinas de Guararapes tornaram-se um símbolo duradouro dessa união. A vitória em Guararapes é vista como o berço do exército brasileiro. Pela primeira vez, um exército verdadeiramente formado pelo povo do Brasil lutou lado a lado. Líderes como Vidal de Negreiros, Henrique Dias e Felipe Camarão são lembrados como fundadores. O exemplo deles mostrou que a coragem e a cooperação poderiam superar até mesmo o inimigo mais forte. Hoje, o exército brasileiro honra suas origens em Guararapes com monumentos e cerimônias. A história ensina o valor da diversidade e do trabalho em equipe. Guararapes permanece como um poderoso lembrete do que a união pode alcançar. A primeira Batalha dos Guararapes deixou uma marca profunda na história do Brasil. Foi mais do que uma vitória militar. Foi um momento em que pessoas de diferentes origens se uniram. Esse espírito ajudou a moldar a ideia do que significa ser brasileiro. Guararapes é lembrado como um símbolo de coragem e resistência. A batalha inspirou as futuras gerações a defenderem sua terra e seus direitos. Hoje, os Montes Guararapes são um lugar de memória e celebração. Em um país diverso, a lição de Guararapes permanece vital. A grandeza vem da união e do respeito. É por isso que Guararapes é celebrado como o berço do exército brasileiro e os primeiros passos rumo a uma nação unida.